Eu entrei no comentário de uma igreja, né, do pastor, que ele é muito famoso. Eu entrei falando que ele disse que esse Deus salva, Jesus cura. E eu entrei falando que esse Deus ele não existe, esse Jesus, esse Espírito Santo, porque ele disse que ele estava sendo abençoado por Deus. E eu entrei falando assim: se esse Deus abençoou o Senhor, que já tem mais de 50 anos, que já fez tanta coisa errada, está abençoando o Senhor, e por que não abençoa uma criança que está morrendo lá no hospital agora? Nós estamos conversando, eu estou conversando agora, e tem criança morrendo com câncer no hospital. Se ele está lhe abençoando, por que que ele também não abençoa essa criança, que a literatura diz que o direito é igual? Você é melhor do que uma criança? A literatura diz que a criança é do reino de Deus e está morrendo com câncer. Por quê? Porque o homem ele estudou a história e não foi buscar o conteúdo da história. Se nós for buscar o que é criança, eu vou explicar direitinho. Criança vem de criação, onde está o princípio de algo. Então, ele disse que ele estava sendo abençoado. Então eu entrei, né, no comentário dele e comentei isso. É muita gente que veio pro meu perfil, né? Muita gente, pro meu comentário veio muita gente. Então muita gente falando que se eu não quero acreditar nesse Deus, não tem problema nenhum, mas ele vai continuar, mas sem problema. Mas só que tem um ditado popular que diz assim: aquele que não chora, não mama. Para mamar tem de chorar. O cara, se ele vem até mim fazendo uma pergunta, eu vou explicar para ele aquilo que eu preguei. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que cai na mão de um mestre. Bem-aventurado aquele que cai na mão do mestre, porque o mestre é onde está a solução. O falso mestre é onde está o agravante. Você vai até esse cara, ele diz que você vai pro céu, que você vai viver bem. O falso mestre ele é um agravante, ele está aumentando o sofrimento do outro. Ele chega lá, ele cobra 10% de tudo quanto o cara ganha, porque senão vai para o inferno. Ele tem de fazer isso e isso. A pregação com opressão, aí não está. Cristo, a Bíblia diz que Cristo, onde está a transparência, a sabedoria e a inteligência, ele dá liberdade para que você venha andar livremente, diz a literatura. Então eu coloquei, né, eu entrei no comentário e falei isso que eu falei, né, e muita gente mesmo veio, muitas pessoas já, eu mando os vídeos, né, mostrando o vídeo, para ter a veracidade daquilo. O inteligente ele ouve, ele vai até a verdade. A Bíblia fala de Nicodemos, que ele soube de Jesus, onde está a verdade, e ele soube de Jesus, foi ter com Jesus, Jesus deu a solução para ele. Ele disse assim: tu és mestre em Israel, cara, tu anda dizendo aí que tu é juiz, que tu é professor, que tu é médico, que tu é delegado policial, advogado, que tu é pastor, e não entendes o que eu digo? Nós falamos daquilo que sabemos, daquilo que temos certeza, e tu não aceita, cara, tu não quer aceitar o nosso testemunho. O homem testemunho é aquele que foi buscar o testamento de algo, cara. Testemunho é aquele que faz teste, se concretizou por ter buscado o princípio daquilo. Deus, a Bíblia fala que Deus ele é espírito. Quando você lê essa Bíblia, você tem que buscar o conteúdo desta Bíblia, você encontra no dicionário da língua portuguesa. O espírito, a Bíblia diz que o homem espiritual ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém por ter buscado o espírito. Deus é espírito, diz a literatura, mas não é esse espírito que o cara está dizendo que mora para ir para cima pro céu, aquilo que a gente não vê, não. O espírito onde está o conteúdo líquido, a escrita correta.